Aquele desconforto no ouvido que normalmente acomete os bebês, as crianças, pode ser uma infecção, a otite. E nessa época de verão e piscina é preciso ter cuidado redobrado com essa saúde do ouvido. A doutora Amanda Costa está conosco hoje para ajudar a entender e prevenir a otite. Doutora, bem-vinda novamente. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês para falar desse assunto que está em todos os consultórios, as otites. E o que são essas otites? Você até comentou antes que existem dois tipos de otite. Quais são elas? Vamos resumir em dois tipos. A otite externa, que é essa aqui do conduto auditivo. Ela ocorre principalmente quando a gente vai numa piscina ou usa algo no nosso ouvido que a gente não deve usar. E a otite média aguda, que é aquela onde a gente tem uma meleca, secreção, atrás da membrana timpânica, que dá febre, por exemplo. E como a gente consegue perceber que, opa, esse desconforto, essa dorzinha do ouvido pode ser uma otite, até mesmo essa otite que é lá dentro, que você comentou que não tem como a gente perceber que tem uma aguinha, um desconforto de água. A história clínica é o mais importante. Se a gente passou um dia no parque, na piscina, ou se a gente infelizmente foi lá e mexeu no ouvido, a gente pode ter contaminado essa parte mais externa do ouvido. Ou vai que seja um bebezinho até 5 anos, que está cheio de catarro e começou a sentir um desconforto no ouvido ou febre. Opa, pode ser uma otite média aguda. As duas doem, então toda dor do ouvido devemos investigar, mas as causas são diferentes. Por isso é tão importante a gente olhar, levar no especialista antes de tomar um remedinho. Você comentou ali que tem que cuidar do que a gente coloca no ouvido. A gente tem muito costume de usar cotonetes. Como funciona para fazer essa limpeza? Pensem comigo que aqui é uma cera. Vamos supor que a gente esteja cheio de cera no ouvido. Quando vocês colocam um cotonete, o que vocês fazem? Empurram a cera lá para trás. Fazem um tampão aqui. Começa a ter dor, começa a aumentar os fungos e ficam surdos, não conseguem ouvir. Então, o cotonete, a tampinha da caneta, o parafuso, jamais colocar dentro do ouvido. A maneira certa de limpar é com uma gaze, só a parte externa aqui, só a parte de fora do ouvido. Nunca colocar nada dentro do ouvido. E isso ajuda também a prevenir a questão da otite. Sim, toda vez que vocês usam um cotonete, colocam o dedo contaminado ou até mesmo a tampinha da caneta, isso aumenta a chance de otite externa. Assim como rios, lagos contaminados também vão aumentar as chances de otite externa. Doutora Amanda, às vezes a gente chega da piscina, do mar, do rio ou até em um banho e sente que o ouvido está um pouco trancado com água. Como a gente faz para tirar? Primeiro lugar, baixa a cabeça e movimenta aqui o pavilhão auditivo. Tenta colocar o pavilhão mais para frente e deixá-lo mais reto, para aquela água desconfortável sair do ouvido. Existem pessoas que têm aqui um ouvidinho bem pequeno dentro e isso pode atrapalhar realmente a saída da água que restou no ouvido. Mas lembrando, nada de colocar cotonete no ouvido. Evitar colocar qualquer coisa. E como é feito esse tratamento? Se eu fui diagnosticada com uma otite, indiferente de qual seja ela, como é feito o tratamento? Primeiro passo, olhar o ouvido com um aparelho chamado otoscópio ou outros aparelhos que os otorrinos possuem para enxergar se nós temos uma otite externa ou se nós temos aquela otite média aguda, porque o tratamento é diferente. Quando a gente tem essa mais externa, precisamos limpar o ouvido, tirar esse resto que está acumulado ali. Já a otite média aguda, descobrir a causa. Será que é um nariz que está cheio de catarro? Será que é uma adenoide? Será que é uma bactéria diferente? Então, não adianta usar qualquer remédio. Isso é uma mensagem bem importante. Qualquer remédio não melhora o ouvido. Precisa ser o remédio correto. Doutora, e rapidinho para finalizar, já que o tempo está acabando, a gente colocar alguma coisa de algodão para ir para a piscina pode ajudar a evitar? Não. Não? Não usem tampão dentro do ouvido, exceto se o otorrino recomendou. Então, colocar tampão, colocar algodão, nada disso é recomendado, não vai nos ajudar. Muitas vezes eles estão contaminados e acabam levando fungos e bactérias para o nosso conduto auditivo. Então, nós não recomendamos tampões, exceto em pouquíssimos casos que o otorrino vai recomendar. Doutora Amanda, muito obrigada por toda a explicação.